Então, os países exportadores, né, como a União Europeia, tem limitações de aumentar essa exportação pela área, né, agrícola que eles possuem. Então, futuramente, isso pode ser revertido pelos Estados Unidos, tá? E pelo Canadá também, e pelo Brasil, aumentando. Boa parte também do que é produzido no Brasil fica no mercado interno, como a gente vai ver mais à frente, e outra parte vai ser para exportação. E quem mais importa? Como eu falei, ó, a China é o maior importador, depois vem o Japão. O Japão a gente sabe porque o Japão tem pouquíssima área agricultável, é um país pequeno, é dependente de alimentos no mundo, né, que os outros países produzam para ele. Depois vem o México, a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Então a gente observa que também os Estados Unidos é um grande produtor, um grande exportador, mas também é um grande importador, né? Então necessita comprar. Então esses são os mercados que o Brasil ele pode buscar para tentar aumentar as exportações. Esse ano a suinocultura brasileira está tendo bons resultados, né? Tanto é que nunca se cobrou tão caro pela carne suína, mas também porque, devido à questão da pandemia, ocorreu baixa na produção de carne suína em outros países. E aí houve uma tendência de maior produção. Tanto é que a gente observa, né, que quando a gente observa dados econômicos, o único item que não baixou na balança comercial brasileira é o agronegócio. Então o agronegócio ele acabou sendo o único que teve um valor positivo em relação à questão da balança comercial. Os outros acabaram caindo, então atenua até. Então a produção de alimentos brasileira, né, é como a gente já falou, o Brasil é o celeiro, né, de produção de alimentos no mundo, né? Então consequentemente isso vai tentar aumentar. Então para esse ano a suinocultura brasileira está tendo bons resultados. A gente não sabe ano que vem, tá? Mas infelizmente ainda o Brasil ele é um país que sofre muitos embargos comerciais, né, devido principalmente à falta de transparência em algumas ações, principalmente ambientais, né, e também a falta de transparência em relação a algumas ações políticas. A gente precisa entender que o mercado mundial é coordenado pela OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. E essa OMC ela causa penalidades. E o que acontece também, né? Alguns países podem promover embargos comerciais. Por exemplo, se o nosso país não tem uma boa relação, tá, com um determinado país específico, pode promover, por exemplo, a proibição de importar carne brasileira, né? Então a gente observa, por exemplo, até mesmo algumas falas de alguns políticos, né, que isso não vem ao caso, mas quando falam mal de um país, tem que ter cuidado, porque ele pode estar fechando um mercado para o Brasil. Então a gente precisa ter esse entendimento e a gente precisa também ter que toda a ação de importação, exportação, de comércio exterior depende de boas relações. Tá? Então a gente observa que desde 2010 até 2019 houve um aumento, né, da produção da carne suína brasileira. Em nenhum ano houve um decréscimo, né, a não ser no ano 2013 e no ano 2014, né, comparado a 2012, devido a uma crise em relação ao abastecimento de milho, certo? Mas como a gente observa exatamente que tem aumentado, tá? A diferença não é tão gritante, né, quando a gente observa em milhões de toneladas, mas tem avançado substancialmente, tá? Alguma dúvida, gente? Até agora? Natan, José Igor, Jean, Natália. Tá ficando claro para vocês? Ok. Qualquer dúvida me perguntem, tá? Se eu vou utilizar também alguma terminologia que vocês não conheçam,
né, vocês podem perguntar, tá? Como eu já disse, não existe pergunta boba, existe pergunta. Então, quem mais consome, né, carne suína no mundo? Né? A gente observa aqui a China em disparado. Né? Depois vem a União Europeia, os Estados Unidos, aí vem a Rússia e o Brasil, como eu falei, é o quinto maior consumidor. Tá? Depois vem o Vietnã, o Japão, o México, a Coreia do Sul, as Filipinas. Né? Quando a gente fala que o Brasil é o quinto maior consumidor de carne suína no mundo, muita gente acha que não. Mas porque as pessoas só atrelam ao consumo de carne o produto in natura. Quando a gente fala do consumo da carne, é em tudo. Nos embutidos, né? Nos produtos elaborados com carne suína. Né? Então tudo isso envolve. Quando eu fiz uma pesquisa, quando eu cheguei aqui, em supermercados em João Pessoa, açougues e feira livre. Aí você perguntava para as pessoas se consumiam ou não carne suína. Tem gente que dizia que não consome. Você consome linguiça? A pessoa, consumo. Então você come carne suína. Né? Você pergunta, você consome presunto? Né? A pessoa, consumo. Então você come carne suína. Você come salame? Então como? Então você come carne suína. É um produto misto, mas vai carne suína. Então isso é uma coisa que as pessoas precisam também ter em mente. Então nós somos o quinto maior consumidor mundial, mas a gente observa, a gente não consome, né, menos de 10 vezes o que a China consome. Né? E aí a gente observa para a União Europeia também a distância é grande, né? Para os Estados Unidos, mais de 20 vezes na verdade, né, que a China consome. Teria que ser 5 mil aqui para ser 10 vezes, né? 5 milhões. Então o consumo per capita do Brasil é um consumo baixo, né? A gente observa aqui, ó, de 2010 para 2019, em torno de 15 quilos por habitante ano. Em 2018 houve um aumentinho, quase chegando a 16, mas retraiu em 2019. Até porque, né, ainda a carne suína é vista para muitos como uma carne exótica ou especial, né? Para, por exemplo, algum dia e geralmente ela é comprada quando tem uma sobra de dinheiro. E com a crise econômica que se instalou, né, desde 2017 para cá, o reflexo foi reduzir o consumo de proteína de origem animal, principalmente uma proteína que as pessoas têm ainda muitos mitos relacionados a ela, né? Que faz mal à saúde, que a carne é gordurosa. Para vocês terem uma ideia, só para adiantar isso, que a gente vai falar um pouco disso quando a gente for falar das características dos suínos, né? A carne suína, né, tem cortes que é mais magro que a carne de frango, dependendo do corte. Tá? E principalmente ela é mais magra que a carne bovina, em todos os cortes. Né? Então as pessoas entendem, porque a gordura do suíno ela é basicamente o que? Subcutânea, entre a pele e não é dentro do músculo. Tá? Até de uma certa forma hoje a gente emagreceu demais o suíno, que a carne está um pouco seca, né, devido à falta de marmoreio. E hoje já existem estudos para tentar aumentar um pouquinho essa gordura entremeada para melhorar a suculência e o sabor. Porque a gente sabe que dá textura, sabor à carne é a gordura. Qualquer espécie. Então existem perspectivas, né, mundiais, isso aqui são os dados da FAO, né, que ainda vai aumentar, né, a produção mundial de carnes até 2030. Então a carne bovina tem uma perspectiva, né, de 42% de aumento. Né, da carne de aves é que tem a maior perspectiva, 76% de aumento. A carne suína ainda 51%, ainda sendo a carne mais produzida no mundo, né, também. E depois a carne de peixe, que também tem uma boa expectativa, né, de 50%, e outras carnes em torno de 12,8%. Então o consumo de carne não vai cair no mundo, pelo menos as perspectivas da FAO quando foi realizado esse levantamento. Né? A gente sabe que a proteína de origem animal é o que aumenta o custo também na alimentação humana. Né? Então, com a crise que está se alajando pelo mundo em relação ao caso da pandemia, talvez haja uma retração, mas ocorra uma recuperação.
Um outro ponto que a gente tem que levar em consideração também é o consumo de proteínas de origem animal, né? Existe hoje, né, uma população significativa, em torno de 5%, né, que já chega hoje, que são veganos, que não consomem nenhuma proteína de origem animal, tá? E isso tem crescido, né? E a gente também tem que levar em consideração esse mercado, né, que a gente está perdendo. E além do mais, não sei se vocês já ouviram falar da carne produzida em laboratório. Né? Alguém já ouviu falar do hambúrguer produzido em laboratório? Né? Então, antigamente, quando fez o primeiro hambúrguer de laboratório, né, um hambúrguer, né, de 150 gramas custava 350 mil dólares. Né? Seria inviável para qualquer pessoa consumir. Né? Mas hoje, com a tecnologia e com o avanço, né, já se consegue produzir, né, hambúrguer artificialmente, né, em torno de 35, fica em torno de 35 reais o hambúrguer. Mas em dólar, acho que em dólar é de 15 dólares, na verdade. 15 dólares, e aí a gente multiplicar 5 reais ainda é um valor alto, mas tem baixado, tá? Então, isso pode ser uma realidade no futuro, né? Então a gente precisa também estar atento a isso, né? Eu, sinceramente, eu tenho um posicionamento, não porque eu trabalho com suínos, ou com aves, ou com coelhos, né? Mas assim, a gente fala tanto em coisas naturais, consumir alimentos mais naturais, a gente vai consumir um produto laboratório, né, que hoje tem estudos que comprovam que o impacto ao meio ambiente é muito semelhante. Né? A grande vantagem é que, assim, a partir de um animal, de uma célula, você consegue replicar vários. Né? Então você, teoricamente, utilizaria menos animais. Né? Então, assim, é uma vertente, né? A gente respeita também, né? E a gente tem que entender que pode ser uma saída. Essa semana eu estava lendo, saiu um material sobre leite também, produzido em laboratório, com células a partir de leite bovino, né? Então, são tendências, né? São tendências e a gente precisa estar preparado para isso. Não sei o que vocês pensam sobre isso, né? Não, a carne laboratória ela não é vegana. Ela é a partir de células animais mesmo. Tá? Só que o que acontece? O que é que eles justificam? A partir de um conglomerado de células, por exemplo, a partir de 100 gramas de células, eles conseguiriam produzir, vamos supor, 150 mil hambúrgueres. Né? Ocorreria uma replicação em laboratório, uma replicação celular. Né? Então você não precisaria abater, por exemplo, um monte de animal. Né? Você abateria no máximo poucos animais e replicaria isso aí. Porém, é um processo que tem reagentes, que tem recursos, que também causam impacto ao meio ambiente. Tá? Até produz mais gases de efeito estufa do que a produção animal. Isso em larga escala, é claro. Ainda em escala laboratório, não. Né? Agora, existe também os hambúrgueres veganos, né? Existe hoje tudo, até mesmo aqui em Solânia, mesmo Bananeiras, a gente já encontra no supermercado almôndega vegana, salsicha vegana, hambúrguer vegano, que no meu ponto de vista não deveriam utilizar esses nomes, porque isso aí é um nome que foi originário, se a gente for ver, tendo o conceito, é animal, não é vegetal. Tá? Eles poderiam utilizar outro nome. Mas, claro, eles querem vincular o nome do que a gente já conhece a um produto deles. Né? Da mesma forma que, quando a gente fala assim, leite de coco, né? Não, só quem produz leite é animal. Né? Não existe leite de coco, não existe leite de amêndoa, não existe leite de soja. Né? Só quem produz leite é vaca e cabra, e ovelha. Né? E a mulher e outros animais mamíferos. Né? Leite é uma secreção, né, da glândula mamária. Mas, assim, existe, claro, eles utilizam o mesmo nome para vincular o produto, né? E também passar aquela imagem, né,
que tudo que é vegetal é mais saudável do que é animal, que é uma outra corrente também que a gente precisa quebrar. Isso não existe, né? Tanto é que nós, seres humanos, nós somos onívoros. O que quer dizer isso? Tanto eu posso consumir produtos de origem animal como vegetal. Só que nós aproveitamos melhor produtos de origem animal do que produtos de origem vegetal, porque nós não produzimos enzimas para digerir, por exemplo, fibra, né? Que geralmente os alimentos de origem vegetal são ricos em fibra. Tanto é o que acontece quando a gente quer emagrecer, o que é que o nutricionista e o endocrinologista passam para a gente? Comer alface, comer fibra, porque a gente não consegue, né, digerir, né, aproveitar totalmente, tá certo? Então a gente precisa entender esses aspectos também. Mas claro, né, cada pessoa tem sua escolha, né, comer o que quer, né, o que não pode acontecer é informações equivocadas e erradas. Também não estou dizendo aqui que é para ninguém comer, por exemplo, uma dieta 100% de produtos de origem animal. A gente precisa consumir ingredientes de origem vegetal. Tá? Hoje existe uma vertente muito forte, né, de dietas low carb, né, baixo carboidrato e alta proteína, né, low fat, né? Então existem várias metodologias e cada um se adapta melhor a determinada situação. Tem pessoas que sinceramente não gostam de consumir produtos de origem animal. Então é uma escolha de cada um e a gente tem que respeitar também, né? Então a gente observa, né, que existe uma demanda per capita de produtos cárneos, né, até 2020. Esses dados foram levantados pela Embrapa, desde 93 a 2020. Países desenvolvidos, é claro, a maior quantidade. Depois a China, a América Latina, né, onde a gente está inserido, no sudeste da Ásia, menor, na Ásia Ocidental e norte da África e na África subsaariana, né, e no sul da Ásia. Então a gente observa, principalmente na China, na América Latina e em países desenvolvidos, há uma demanda muito elevada, né, de produtos cárneos, de forma geral. Tá? Então a gente observa, né, que ocorreram evoluções históricas em relação às exportações brasileiras, né, tanto em relação a volume, como também em captação de receitas. Né? A gente observa exatamente que, claro, em receitas, como a gente é cotado em dólar, né, todo commodity, como milho, soja, carne suína, petróleo, né? Então a gente observa que ocorreram oscilações, mas sempre ocorrendo recuperações. Né? O ano 2018 foi pior que o ano 2017, mas o ano 2019 foi bem melhor. Pessoal, eu vou dar só uma paradinha aqui e eu volto já, tá bom? Rapidinho.
Ok. Tá, Igor, eu vou voltar lá, tá certo? Em relação ao volume e a receita. O que é que aconteceu? Aqui o volume é a quantidade de carne que foi exportada, tá certo? Então, aqui, ó, o volume em 1.000 toneladas de carne a cada ano. E aqui a receita, o quanto foi arrecadado em milhões de dólares, tá certo? Então a gente observa exatamente que teve alguns anos que a receita ela foi menor. Por quê? Como o suíno é um produto que é um commodity, né, a carne suína, então ela é tabelada em dólar por arroba, tá? Então quando o dólar aumenta ou diminui, então dependendo do preço pago pela carne suína, né, isso pode ser melhor ou pode ser pior. Por exemplo, se a carne ficar muito barata, né, o que é que vai acontecer? Vai reduzir muito a questão do preço, né? Mesmo que eu produza mais, eu vou ter que produzir muito mais e exportar muito mais para compensar. Então, esse ano e o ano que vem, eu acredito que isso seja bem maior. A questão tanto do volume como também da receita. Não necessariamente eu produzir mais quer dizer que eu vou ter uma maior receita, né? Isso vai depender também do preço pago pela carne. Entendeu, Igor? Então, voltando aqui, né? Então, quem é os estados que têm maior taxa de exportação da nossa carne suína, né? Bom, a gente observa que basicamente 55% da carne que é exportada está no estado de Santa Catarina. Depois vem o estado do Rio Grande do Sul e no estado do Paraná. Então, o que é que a gente observa? Esses 3 estados da região sul são responsáveis por quase toda a exportação de carne suína brasileira, tá? E aí vem um pouco do Mato Grosso, tá? E um pouco de Minas Gerais, certo? Os outros estados até podem produzir, mas não são grandes exportadores. Então, a exportação brasileira maciça está aqui, nos estados do sul do país, como Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E Santa Catarina se destaca, tá? Então, só que dessa exportação, 81% fica no mercado interno e 19% é destinado à exportação. Então, a maior parte da carne suína brasileira que é produzida, né, ela fica no nosso país, né, e 19% é exportada. Ok? E o que é que a gente mais exporta, né? A gente exporta mais cortes comerciais, que isso é muito bom, porque a gente agrega mais valor. Antigamente a gente exportava muito o que a gente chama assim de meia carcaça. O que seria? O animal, a carcaça, sem nenhum corte. Então isso era ruim, né? Então hoje a gente trabalha basicamente com nada. A carcaça aqui nem chega a 1%. Então a gente exporta mais cortes, depois de corte os miúdos, certo? Depois os preparados, que já são aqueles alimentos praticamente prontos, né? Aquelas receitas. Depois os embutidos, né? Aí depois vem a carcaça, aí gordura, né? Suína, as tripas, a parte de salga, né? Couro e pele, tá? Que é quase nada, certo? Então a gente exporta mais cortes comerciais, que é bem interessante. A gente aprendeu essa receita na suinocultura com a avicultura.
A avicultura de corte ela despontou porque começou a exportar cortes comerciais, né? E a gente sabe que um dos pontos também que vão crescer muitos é essas preparações. Por quê? A gente sabe que hoje, né, as pessoas, né, principalmente dividem o papel, né, em casa, tanto o marido como a esposa, né, ou o casal que seja, né, dividem o papel, então não tem tempo mais para ficar muito tempo cozinhando ou fazendo, então querem soluções mais prontas, né? Então o casal ele vai buscar estratégias e também o que acontece hoje, muitas pessoas também estão decidindo viverem sozinhas e aí essa questão de preparados também é uma grande vertente porque diminui o tempo de uso, né, na cozinha. A gente pensou que quando fosse nesse período de pandemia, né, as atividades iriam reduzir, ao contrário, aumentaram. Então o tempo para você leva para cozinhar, tudo isso também você acabou ficando mais tempo em casa. Então isso foi uma saída. Talvez a gente vai ter um reflexo nos dados do ano que vem em relação a esses preparados. Tá bom? Alguma dúvida, gente? Até agora? Não? Então eu vou prosseguir, tá? Então, ó, a gente observa que existem vários países importadores da carne suína brasileira. Dentro desses países, a gente observa que os continentes, ó, a África, a América, na Ásia, a Europa, extra União Europeia, né? A Oceania e o Oriente Médio, tá? E aqui tá todos os países, né, que fazem a aquisição. Eu não vou me deter a cada um, que não é o objetivo. Mas para vocês entenderem que o Brasil, ele atende, né, vários países, pensando. E isso é bom. O que acontecia no passado é que o Brasil, basicamente, 45% das exportações que o Brasil realizava, né, se destinava à Rússia. E o que acontece? Aí a Rússia começou a promover vários embargos, né, comerciais para proteger os suinocultores russos. E o que aconteceu? Né? Toda vez que a Rússia causava um embargo, reduzia uma questão de exportação para aquele país. Então é importante a gente ter uma quantidade de compradores dessa carne muito maior, né? E cada vez mais relevante em números, para a gente não ficar preso a um único consumidor, né? Porque qualquer embargo, qualquer crise, né, pode promover uma redução dessas exportações e aí pode promover uma quebra, né, do setor. Né? E aí a gente observa o que a gente exporta, né, para cada continente, né? Por exemplo, para a África, né, são cortes a maior parte. Na verdade, para a maioria dos países é mais cortes, mas a gente observa também que miúdos, por exemplo, para a África tem uma boa representatividade, carcaça também, né? Já para a América, a maior parte é cortes, depois vem miúdo e carcaças, né? Na verdade, o mais escuro é preparações, né? Desculpe, certo? A Ásia da mesma forma, o Oriente Médio, a Oceania, mas a Oceania a gente já observa já uma diversidade maior, tanto de cortes, miúdos, carcaças e preparados. Então a gente observa, né, que a maior parte, né, dessas exportações estão mais aos cortes comerciais e depois também tanto a miúdos como também a carcaça e preparações, dependendo do continente. Né? E aí, dentro desse aspecto, né, dentro dessa evolução que a gente observou tanto em produção como exportação, né, a produção brasileira de carne suína ela tem uma tendência muito elevada de crescimento. Né? Isso porque a gente tem buscado muito a intensificação dos sistemas de produção, tá? E essa intensificação dos sistemas de produção tem trazido respostas bem interessantes, tanto tornando o sistema mais sustentável, de forma que a gente possa produzir de forma mais equilibrada, mas também reduzindo até plantel com índices produtivos mais elevados e, consequentemente, com o mesmo padrão. Né?
Ainda existe no nosso país uma concentração regional. A gente observa que os estados que têm maior produção são os estados do sul do país, depois vem os estados do sudeste e depois do centro-oeste. Tá? O estado do nordeste e norte tem uma produção elevada, porém ainda não tem uma atividade organizada. Tá? E também é mais suinocultura de subsistência. No nosso país, 70% da produção é industrial e 30% da produção é uma produção de subsistência, tá? Que é aquela substância, aquela produção de fundo de quintal. Tá? E a gente observa exatamente como funciona essa cadeia, né? A gente tem a cadeia produtiva de rações, que vai atender tanto a produção industrial, né, como também a produção de subsistência. Aí a gente observa que no nosso país a gente tem em torno de 2,5 milhões de matrizes alojadas, né? E aí a gente tem maior parte da produção de carne suína é de forma industrial e só 10% é de forma de subsistência. A maior parte do abate é inspecionado, tanto com a inspeção federal como a inspeção estadual ou municipal, e tem uma parte que é o autoconsumo. Tá? O abate total, né, gera em torno de 35 milhares de cabeças, uma menor parte que está dentro daqueles 19% para exportação e a outra maior parte para o mercado interno, que maior parte é comercializada nos supermercados, né, 60% para os supermercados e aqui 40% para os açougues, tá bom? E o consumidor final até chegar a isso. Então a cadeia produtiva é dependente. Aqui a gente tem uma parte dessa cadeia produtiva, né? Que parte dessa cadeia produtiva está relacionada à indústria de ração e depois o animal, mas também tem a parte de equipamentos, de instalação e de outros aspectos. Né? Então, dentro desse aspecto, a cadeia produtiva de suíno, ela fomenta outras cadeias. Por exemplo, de caminhões, de máquinas, de equipamentos. Né? Outro ponto, né, em relação a embalagens, a agroindústria propriamente dita. Né? Aí vem outro ponto relacionado também a serviços como bares, supermercados, restaurantes. Né? Então, é uma cadeia bem ampla e que atende vários aspectos relacionados a pontos estratégicos dentro da cadeia. Né? Então, a gente observa que a cadeia produtiva de suínos brasileira, ela movimenta a economia não só pensando em exportação de carne suína, como também de produção de carne suína, mas também relacionada a outras cadeias de equipamentos, de transporte, né, de serviços que vão estar atrelados à cadeia. Certo, pessoal? Alguma dúvida até agora? Não? Está bom demais, não tem nenhuma dúvida, tá ótimo, né? Então, quando a gente pensou nesse aspecto, o que aconteceu? Né? Então, isso está muito relacionado à eficiência da cadeia. Olha, em 2010 nós tínhamos, né, 2.415 milhões de cabeças de suínas, né, de matrizes alojadas. Né? E o que aconteceu? Houve uma oscilação, uma redução. Hoje nós temos em torno de 2 milhões de cabeças de suínas matrizes alojadas, com índices produtivos muito maiores. Para vocês terem uma ideia, né, em 2010 uma porca produzia em média, né, em torno de 10 leitões por parto. Né? Hoje uma porca está produzindo em média 15 leitões por parto. Né? Então, por ano, uma porca está parindo 30 leitões e desmamando 28.
Então a mortalidade caiu. Então isso tem a ver com a organização da cadeia, com a intensidade, né, da criação e também com a organização da mesma. Então os sistemas industriais, ele tem essa vantagem de trazer benefícios em relação à padronização do produto e também em relação a uma redução da escala em relação ao número de animais alojados para produzir leitões ao abate em maior quantidade. Então isso é um ponto bem interessante que aconteceu no decorrer dos anos. E também existem alguns aspectos que favorecem muito a nossa produção nacional. Primeiro é o baixo custo de produção, já que o nosso país, né, ele é um país que tem uma área agricultável muito grande, então a gente tem como produzir grãos a custos mais baixos, certo? A gente tem como ter esses insumos tanto em quantidade e a gente tem como expandir essa quantidade de insumos. E um outro ponto é que a gente está numa situação diferente de alguns países que são concorrentes. Porque, por exemplo, na Europa existe uma limitação muito grande de espaço agricultável, então para ele produzir insumos. Na China também, não sei se vocês já observaram, eu até vou colocar para vocês lá uma reportagem que tem, já estão criando suínos em andares, né, em prédios, né, para poder maximizar espaço, né, e tentar tornar aquilo mais equilibrado. Então, utilizando andares de criação de suíno, prédios de criação de suíno, tá? Então, tudo isso reflete uma diferença muito grande. O nosso país é um país que tem poucos problemas sanitários, dificilmente a gente tem doenças para os animais, tá? Então, isso também é um outro aspecto bem interessante, né? Então, a gente consegue crescer devido a isso. E um ponto que a gente mostrou lá na frente, né, naqueles dados da FAO, existe uma demanda ainda alta de carne suína no mundo, fazendo com que a gente possa produzir e tenha quem compre, né, quem consuma a carne. Nós temos um país de clima favorável, mesmo que os suínos são animais de clima temperado, a gente tem um clima tropical, né, mas é um país que a gente dificilmente tem terremoto, né? Não tem terremoto, a gente não tem temporais, ventanias, tempestades, furacão, vulcão, né? Então o clima é favorável e a gente consegue controlar essas oscilações de temperatura porque elas são constantes durante o ano. A gente tem um forte parque industrial, tanto para produzir equipamentos, né, como também a gente pode abater os animais e ter uma logística bem interessante. Temos boa tecnologia para isso, certo? Que não fica atrás de nenhum país de primeiro mundo, país desenvolvido. E temos menos enfermidades, né, comparados com alguns países, como por exemplo a China, né? Então a gente consegue ter menos problemas sanitários e, consequentemente, produzir de forma mais escalonada e contínua. E quando a gente pega os custos de produção, os nossos custos são menores. Aqui são custos em dólar por quilo de carcaça, tá? Nós temos um custo de 0,76 centavo de dólar, tá? O Canadá já aumenta para 0,97, os Estados Unidos já vai para $1,07, a França para 1,18, a Dinamarca para 1,19, né? Então, a gente observa que nossos custos de produção são menores. Por um lado, isso é bom, por outro lado, isso é ruim. Porque aqui nesses outros, ó, qual é o problema? Né? É a mão de obra. Né? Nossa mão de obra é muito barata, comparada com esses outros países. Observa que nos outros, ó, é o que faz com que o custo aumente, né? Porque é bem maior. Enquanto o salário mínimo no Brasil é em torno de mil reais, né? E aí a gente botar isso, converter em dólar, vai estar dando em torno de $200 hoje, né? Por exemplo, nos Estados Unidos o salário mínimo é $1.500, né? Na Dinamarca é em torno de $3.000. Então a diferença é muito grande, né? Então a gente precisa
também melhorar esse aspecto para quem trabalha com isso, né? O Brasil é um grande produtor de grãos, né? Tem aumentado até, tá? Esses dados eu vou até trazer uma atualização mais à frente para vocês terem uma ideia. Nós temos aumentado a produção em todo o país, tá? De grãos. Claro que na região Nordeste a gente tem aumentado, mas mesmo assim ainda não é o suficiente. Mas o Centro-Oeste, ó, como aumentou, né? Na região Centro-Oeste. No Brasil como um todo a gente aumentou muito a produção de milho, tá? Só na região Sul que houve um decréscimo, mas parte desse milho vem da região Centro-Oeste e da região Sudeste. Da soja, da mesma forma, ó, a gente tem crescido bastante também a produção de grãos. Então a gente faz com que a gente consiga ser competitivo e a gente possa produzir uma alimentação mais barata, porque tudo é uma lei da oferta e da procura. A gente está observando agora que o preço do milho e da soja está muito alto, mas porque está existindo uma demanda muito grande para exportação, então está faltando grão, né, no mercado interno, porque estão preferindo exportar devido ao preço do dólar. E claro, né, a gente precisa buscar desenvolvimento da suinocultura nacional, né, aumentando a produção e a produtividade, né, com índices sempre buscando a sustentabilidade. Quando a gente fala em sustentabilidade, né, a gente tem que entender que a sustentabilidade não é só ambiental, é social e econômica, né? Tudo tem que estar casado. Um outro aspecto que a gente precisa melhorar é a intensificação da produção em alguns locais, né? E a subdivisão. Vocês vão ver no decorrer mais à frente, quando a gente for falar assim, ó, em sistemas de produção, né? Aí existem sistemas de produção e tipos de produção. Existem, por exemplo, granjas que são especializadas em produzir leitão. Ela só produz o leitão, né, para que possa o quê? Levar para outro produtor engordar e abater. É o que a gente chama de granjas UPLs. E aí tem o que a gente chama de granjas UTs, que são unidades de terminação. Essas granjas UTs, elas são granjas responsáveis para o quê? Produzir, né, leitão, tá? E aí também existe o que a gente chama, né, de granjas de ciclo completo, que é aquela granja que tanto produz o leitão quanto engorda, tá certo? E tem granjas que só produzem reprodutores, para quem vai comprar os reprodutores para implantar na sua granja. Então existe essa necessidade dessa subdivisão, o que torna o mecanismo da cadeia muito mais efetivo, tá? Tornando ela bem forte, né? E qualificada e especializada, né? Um outro aspecto que a gente precisa melhorar é a concentração regional. Como vocês viram, a concentração na produção de suínos está na região Centro-Oeste, né, Sul e Sudeste. A gente precisa melhorar para que também atinja os estados do Nordeste e os estados do Norte, para que a gente possa ter produção de suíno escalonada em todo o país, né? E também melhorar a dinâmica de transporte dessa carne, né? Se a gente tivesse um transporte viário mais barato, como por exemplo por locomotivas, né, por trens, por ferrovias, né, reduziria bastante o custo com o transporte. Buscar sempre novas regiões produtoras, né? E a gente observa que casos de sucesso na região Nordeste não quer dizer que é por conta da região, e sim por uma questão de organização da cadeia, né? E claro, sempre ficar de olho nos problemas ambientais, para que não ocorram multas, né? E também para a gente pensar em sustentabilidade. Como eu já falei, a sustentabilidade ela não pode só ser ambiental, ela também tem que ser social e econômica. Porém, né, a gente não pode promover problemas ambientais, né? A gente precisa sanar, reduzir, né? Por exemplo, muita gente fala assim: ah, professor, eu não posso dar uma ração balanceada para o meu suíno porque é mais caro.
E também eu estou causando um benefício, né? Eu estou dando um alimento, um dejeto que ia ser jogado fora. Só que geralmente esses dejetos têm baixa digestibilidade, quer dizer, baixo aproveitamento pelo animal, e acaba aumentando a quantidade de fezes que vai ser produzida. Então, você não está trazendo um benefício. E quando a gente dá uma ração que não é balanceada, o animal tende a excretar mais, né? Então isso é muito aspecto. E vai demorar muito mais tempo para engordar também. E, consequentemente, vai comer mais, né? E defecar mais, e urinar mais. E a gente observa essa distribuição, né, no nosso país, né? A gente pode observar, ó, que a região Nordeste ela não tem uma quantidade pequena. Ela tem em torno de 106 mil cabeças, né? 106 mil cabeças de suíno. Né? Aqui já, ó, a região Centro-Oeste, 169 mil. Né? Na região Sudeste, 309 mil. Né? E aqui na região Sul, é onde tem mais, né? 898 mil. Tá? Claro que a gente observa já que a produtividade é maior na região Centro-Oeste, porque as granjas são novas. Depois a região Sudeste, e a região Sul e depois a região Sudeste. Né? A nossa produtividade da região Norte e Nordeste é bem menor. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia quanto isso representa, né? Do que a gente tem em rebanho. Né? Ó, os estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina detêm a maior parte do rebanho suíno. Depois, ó, vem o Mato Grosso hoje, o Mato Grosso do Sul, então 2 estados do Centro-Oeste, Goiás também, ó, em torno de 3,54. Porém, no Sudeste, o estado que tem a maior quantidade de suínos é Minas Gerais, depois São Paulo. No Nordeste, a Bahia, 0,01 e Sergipe. Tá? Na região Norte, o Acre tem até uma quantidade bem representativa, quando a gente compara, por exemplo, com os estados do Nordeste. Tá? Os outros estados não quer dizer que não tenham suínos. Tem, mas é tão baixa que dentro do rebanho total ele não aparece. Tá? É menos que 0,1%. A gente observa que na região Norte e Nordeste, ó, o abate, né, de suínos basicamente, né, estável, aumentou, né, um pouco, mas ainda é muito baixo. Já na região Centro-Oeste, ó, tem aumentado, né, na região Sudeste e na região Sul. No Brasil, de forma geral, a gente tem aumentado a questão de abate de suínos. Né, e vocês sabem que o porquê da região Centro-Oeste está aumentando tanto essa produção como esse abate de suínos. Alguém tem alguma ideia do porquê? Podem responder no chat. Como eu disse, eu quero uma interação. Não quero só eu falando, não, o tempo todo não. Alguém tem uma ideia o porquê? Natália, Natan, Igor, Jean. Porque a região Centro-Oeste tem crescido tanto, a questão de abate e produção de suínos. O crescimento lá é maior que em qualquer outro estado, na verdade, percentualmente falando. Né? Já que ninguém quer responder, né, eu vou ter que responder. Né? Isso tem a ver com a produção de grãos. Né? A região Centro-Oeste é onde ocorre a maior produção de grãos, de milho e soja no Brasil hoje. Né? E aí isso acaba fazendo com que o custo de produção acaba ficando menor. Né? E as granjas, né, essas grandes integradoras, né, como da BR Foods, Aurora, né, têm migrado para essas regiões, né, tanto para suíno como para aves, devido ao custo mais baixo dos grãos. Tem que ter medo não, Natan, tem que responder. Se tiver certo, eu digo que está certo. Se tiver errado, eu digo que está errado. Né? Ou então eu complemento sua resposta. Tá certo? Então a gente precisa ver que está acontecendo isso na região Centro-Oeste. Né? Se eu tenho alimento a preço mais baixo,
né, eu vou, né, aumentar a minha produção animal, né, a minha produção de suínos e aves, principalmente milho e soja, porque sai mais barato, né, produzir grãos lá e de uma certa forma também a quantidade de grãos produzidos é mais elevada, reduz custos com transporte, etc. E a gente precisa melhorar o marketing, né, da carne suína. Ainda existe um consumo baixo, mas existe um potencial muito grande de avanço, né? O ano passado eu fiz um projeto, né, de Prolicem com uma aluna minha da licenciatura, Valéria, que ela fez um jogo, né, que era o caminho, né, da suinocultura, com alunos do ensino fundamental, de segundo e terceiro ano, né? E o que a gente observa, né? O consumo da carne, a gente observou que está muito relacionado aos pais. Os pais acreditam em muitos mitos, que a carne faz mal, que a carne é carregada, né? Ela é carregada porque ela é levada de um lugar para o outro, né? Que pode causar doenças, né? Que é uma carne que, se você faz uma cirurgia, você não pode consumir, se você está doente, você não pode consumir, que tudo isso são mitos, que é uma carne gordurosa, né? E eles passavam essa ideia e a gente foi desmistificando com eles, né? E no final, né, a gente fez um workshop, né, de produtos feitos com a carne suína. Claro, a gente pediu autorização aos pais, né, porque poderia ter algum aluno vegano, né, ou que não consome, né, por ter alergia, né, a alguma proteína específica, né, e as crianças adoraram, né, a gente fez coxinha de carne suína, a gente fez a própria carne suína assada, né, e isso é importante. Tá? As crianças terem, né, eu acho que a carne suína deveria entrar pelo menos em uma vez por semana na alimentação. E a questão que a carne suína faz mal à saúde já é comprovada, né, que não. A Associação Americana do Coração, ela recomenda, né, 200 gramas, né, de carne suína a dia para quem tem problemas de hipertensão. Tá? Então esse é um outro ponto. Acho que deu uma oscilada na minha internet também, tá, gente? Se cortar alguma coisa, vocês me falam. Bom, então a gente precisa, né, que é uma carne suína brasileira, produzida no Brasil. Isso aqui foi uma campanha da ABCS, que é a Associação Brasileira de Criadores de Suínos, que eu vou disponibilizar também esses sites para vocês, para que vocês possam ficar, né? O site também da ABPA, que é da Associação de Proteína de Origem Animal, que tem vários dados bem interessantes, notícias bem atuais sobre a suinocultura e a avicultura, tá? Aí aqui uma campanha, né, do suíno gastrô também, que foi feita, né, pela ABCS, né? Quem diz que a carne suína não é saudável, né? A gente precisa também buscar esses instrumentos, né, via rede social para chegar ao público. A gente sabe que é uma ferramenta fantástica, tá? Uma ferramenta muito mais que a televisão hoje, certo? E claro, mostrar outras formas de preparo, outros produtos, que vai fazer com que as pessoas tenham estímulo em querer consumir, né, a carne suína. E mais uma vez, né, eu queria apresentar para vocês meu grupo de pesquisa, tá, o NESC. Quem tiver vontade de participar, de contribuir, né, estamos bem abertos. Quando tiver reuniões eu vou avisar, disponibilizar o link. A gente está fazendo nesse momento de forma remota, tá? Mas é aberta a qualquer um que tem interesse, tá bom? A partir do semestre, desse semestre agora, a gente vai ter um evento, vai ser um ciclo de palestras. A gente convidou alguns palestrantes para falar um pouco tanto de suinocultura como de cunicultura, tá bom? Então, eu encerro aqui a nossa aula de hoje. Estou aberto, né, a alguma pergunta, alguma dúvida que vocês tenham. Quero perguntar se tudo ficou claro. Né? Material, tanto dos slides da aula eu vou disponibilizar.
Deixei um material lá também da BPA, que tem esses dados estatísticos atuais, para que vocês possam dar uma olhada. E fico à disposição de vocês agora. E por favor, baixem o Oink, tá? E até se vocês puderem também já começar a passar para os colegas, né, lá no grupo, o link, eu agradeço, para que todos possam acessar e baixar, tá? Alguma dúvida? Não? Bom, pessoal, hoje eu vou finalizar aqui, tá? A nossa aula, certo? Então a gente guarda vou tentar botar a aula gravada lá para vocês, caso queiram tirar mais uma dúvida, mas também fiquem à vontade de te sanar qualquer dúvida pelo WhatsApp, dentro daquele horário, é claro, tá? Mas mesmo que tenham mandado depois, no outro dia eu respondo, tá certo? Um abraço, fiquem com Deus, se cuidem, até semana que vem, até a próxima terça, que a gente vai começar já falando das características do suíno e dos sistemas de criação, tá bom? Então eu agradeço, né, a presença de vocês, já marquei a presença de quem participou, e fiquem com Deus e muito obrigado, tá bom? Tchau!